Olá, querida estudante, olá, querido estudante. Estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso. Então, convido você a pegar o seu material, pegar o seu caderno, o PET, né? E concentrar aí na nossa aula. Eu sou o professor Abdias Júnior e hoje vamos falar sobre mitos, ritos e símbolos. Desde a primeira aula, desde o primeiro ciclo, nós estamos falando sobre narrativas, né? Sobre as formas que as sociedades encontram de perpetuar a sua história e de fazer também com que ela chegue até a outros povos com o passar do tempo. E daí nós vimos sobre a tradição oral, sobre a tradição escrita, depois nós vimos como que as diversas sociedades, as diversas culturas constroem formas de narrar a sua história. Depois vimos na aula passada sobre os símbolos, né? Sinais, signos e símbolos. E aí construímos, né, e conceituamos essa ideia. Na aula de hoje, nós vamos dar passos à frente, né, diante nessa mesma direção sobre as narrativas, e nós vamos conseguir compreender o significado de cada um desses termos, bem como também compreender como eles são importantes aí na vida da nossa sociedade, seja, né, de maneira laica, ou seja, nada a ver com religião, e seja também no mundo religioso. Na aula de hoje, vamos compreender os conceitos de mito, rito e símbolo, bem como a sua importância para a sociedade. É o que eu já dizia para vocês. Você sabe o que é mito? Certamente você já deve ter ouvido, né, vários mitos, até mesmo assistido filmes, né, que trazem aí relatos mitológicos. E ao passo que eu vou falar aqui, que eu for falando, vocês vão conseguir relembrar, né, e acessar essas memórias e conseguir compreender o que é um mito, e daqui a pouco nós vamos compreender, né, qual que é a função aí desse mito. E aí nós vamos relembrar, né, um pouco desses conceitos. Então vejam só, o mito é um relato fantástico, cheio de efeitos especiais e de seres sobrenaturais. E certamente você já ouviu falar de vários. Aqui nós temos algumas imagens, né, de alguns deuses da mitologia grega. Então vejam só, o mito é uma forma, né, uma narrativa e uma modalidade de contar a origem de alguma coisa, de contar a história de algo. E o mito, né, ele tem esse objetivo e essas características. Quais? Quais características? Ele sempre envolve algo sobrenatural, algo muito cheio de efeitos, que causa em nós tanto espanto quanto admiração, né? E ele nos cativa assim, pelos seus efeitos, né? Envolvem deuses, semideuses, algo sempre muito extraordinário e sobrenatural. E nós vimos, né, que o mito ele surge lá na Grécia Antiga. Então vejam só, agora que nós já sabemos o que é mito, nós podemos compreender qual é a sua função e como que ele surge. Vamos acompanhar aqui. O mito surgiu na Grécia Antiga com a função de narrar a origem de todas as coisas, do ser humano, das árvores, do fogo, do universo. Embora tenhamos a ciência como fonte de explicação, ainda existem alguns lugares e sociedades que narram a sua existência pelo mito. Então, vejam só, o mito surge lá na Grécia Antiga e as pessoas sentiam necessidade de saber a origem de todas as coisas. Queria-se saber a origem do universo, a origem das pessoas, a origem do fogo, né, dos elementos da natureza, da água, da chuva. E eles começaram a criar estratégias para poder explicar essas coisas, né? Imagina quando a gente vai em um determinado lugar onde a gente não conhece tais objetos, onde a gente não conhece aquela realidade, a gente sempre se pergunta, mas o que é isso? Como que é feito isso?
né? Certamente eu sei que vocês já passaram por essa situação, onde entraram em algum lugar cheio de novidades, no qual vocês queriam saber tudo sobre aquelas coisas. E foi com isso que o mito surgiu. As pessoas queriam saber a origem de todas as coisas. E aí começaram a explicar, né, de uma forma sobrenatural, que daqui a pouco eu vou citar um exemplo para vocês. Mas aí começa-se a contar histórias envolvendo os deuses do Olimpo, né, envolvendo os seres humanos, desafios, conflitos, e tudo isso para dizer da origem das coisas. E até hoje, muito embora o mito não tenha mais a força com que ele tinha, né, quando surgiu, ainda hoje, mesmo com a ciência, mesmo com um pensamento mais racional, ainda existe, né, algumas sociedades, alguns grupos, algumas culturas que narram a sua origem a partir dos mitos, né, assim como alguns indígenas. Nós vamos ver também que existe, né, os mitos religiosos, e então, né, não, de certa forma, não entra em conflito aí com os outros, né, porque são formas próprias, né, daquela sociedade, daquele grupo, narrar a origem da sua existência. Muito embora nós tenhamos também a outra perspectiva científica. Então, vamos conhecer alguns. Primeiro, eu trago para vocês o mito de Prometeu. Certamente, você já deve ter ouvido falar, tem um filme também, vocês podem procurar, vale muito a pena assistir. Então, como que é a história de Prometeu? A história de Prometeu, o mito de Prometeu, essa narrativa foi criada para poder explicar a origem do fogo, né? De certa vez, eles indagando de onde havia surgido o fogo, né? Como que o fogo chegou até os humanos, então criou-se uma história para poder exemplificar e narrar este acontecimento. E a história diz o seguinte, né? Um homem chamado Prometeu, né, que era um guerreiro, um titã, havia entrado no Olimpo, lá onde viviam os deuses da Grécia Antiga, e roubado o fogo e entregado para os humanos. E com isso, né, Zeus teria ficado extremamente furioso e teria penalizado Prometeu, amarrando-o no alto de um penhasco, né, até que ele viesse a falecer. Então, o mito tem essa função, né, da origem, dos fenômenos da natureza, da origem das coisas. Depois, nós temos um outro mito brasileiro, o mito do Rio Araguaia, que narra a origem de uns determinados povos indígenas que vivem à margem do Rio Araguaia. Lembrando aí que o Rio Araguaia, ele nasce, né, no Mato Grosso e depois termina no Pará. E essas tribos, né, que vivem à margem do Rio Araguaia, eles narram a seguinte história para dizer da criação deles, ou do surgimento do mundo, do surgimento do universo. Eles falam, né, que teriam todos, né, sobretudo aquela tribo, mas todos os homens nascidos do Araguaia, nascidos desse rio. E assim tantas outras histórias que nós escutamos, né, a respeito da origem do universo. Então, cada religião vai contar de uma forma, cada cultura vai narrar de um jeito diferente, e isso é o mito, né? Para isso serve o mito, para narrar a origem de alguma coisa, a origem de algum fenômeno, a origem de alguma experiência e até mesmo experiência religiosa. E aqui nós temos, né, algumas imagens também de alguns deuses do Olimpo. E certamente vocês já assistiram esse desenho, ouviram o filme do Hércules, né? E aqui nós temos a imagem do Hércules, de Zeus e de Hades, né? E aqui nós temos uma figura que é muito comum na mitologia grega, que é a mistura do ser humano com o animal, né? E aqui nós temos um centauro. E agora
nós vamos compreender aí, né, o que é um rito, o que significa tanto a palavra, né, tanto o construir esse conceito e compreender qual que é o lugar do rito na vida das pessoas. Então, certamente, você já ouviu falar nesse termo em algum lugar. Procure aí se lembrar aonde foi, né? A que se referia quando você ouviu a falar sobre essa palavra rito? E vamos aí, então, compreender um pouco desse universo e compreender um pouco da forma com que o nosso mundo, né, a nossa sociedade, as nossas pessoas, as nossas famílias, né, utilizam desses ritos, né? Vejam só, rito é uma palavra com origem no termo latim, ritus, e trata-se de um costume ou de uma cerimônia que se repete de forma invariável de acordo com um conjunto de normas previamente estabelecidas. Os ritos são simbólicos. Então vejam só, o rito é algo, né, que se repete, é um ato que se repete continuamente e forma uma cerimônia. Então, né, a gente pode confundir às vezes, muitas das vezes confundimos, o termo rito com prática, né? A prática também é algo que se faz todos os dias, porém, a prática, ela não tem um fundamento simbólico, né? Ela não tem a intenção de nos conectar com uma outra dimensão ou com um outro sentimento. A prática é, por exemplo, todos os dias levantarmos, né, escovar os dentes, tomar café, ir para a escola, estudar, ir ao trabalho. Isso são práticas, coisas que nós realizamos todos os dias. Agora, para ser um rito, ele precisa ser carregado de algum significado. Por exemplo, quando nós vamos saudar uma pessoa, né, apertar a mão de uma pessoa, nós estamos querendo transmitir ali um sentimento que existe em nós. Então, é algo simbólico. Isso é um rito do nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando o aniversário também, ele é um rito, né? Um rito que faz parte da nossa sociedade. Todos os anos comemora-se ali, né, o dom da vida. Independente de religião, de ter ou não ter, esse ato se repete continuamente, esse ato se repete anualmente. Com isso é um rito, algo que se repete com certa frequência e que possui um poder simbólico. O que é isso, possuir um poder simbólico? Possuir um poder simbólico é que aquele ato, né, que nós estamos vendo, aquele fato, aquele acontecimento, ele tem, né, uma função de nos conectar a algo maior, né? Na aula anterior nós vimos sobre símbolos e hoje nós vamos recordar também o que é o símbolo. Daqui a pouco nós vamos entrar aí nesse conceito. Mas aí vale lembrar que o símbolo está ligado a um sentimento. Ele faz algo que é invisível, ou seja, um sentimento, uma emoção, algo relacionado ao sagrado, se tornar visível, certo? Então, vamos recapitular rapidão aqui. O rito é um ato que se repete continuamente, né, tornando-se uma cerimônia e que tem na sua ação um poder simbólico. A prática é algo que se repete também todos os dias, porém ela não tem esse efeito simbólico. E aqui eu trago um exemplo de rito, por exemplo, né, já dizia aí, eu disse a vocês, apresentei dois, quando vamos saudar alguém, um aniversário, e temos também a formatura, né, seja ela a passagem da educação infantil para o Fundamental 2, vocês vivenciaram isso no ano passado, né, saindo do 5º ano e direcionando aí para o Fundamental 2, essa passagem que vocês fizeram é um rito, né? Ela traz ali todo um sentimento, e assim como a formatura também, né? Seja ela na terceira série do ensino médio, seja ela após uma graduação. E isso é a forma que a nossa sociedade utiliza do rito.
E aqui eu trouxe um exemplo também de cultura indígena. As diversas tradições indígenas possuem, assim como a nossa também, possuem ritos chamados de rito de passagem. O que é isso? A passagem de um ciclo para outro, né? E nesse caso aqui, nessa imagem, nós estamos vendo um rito de passagem onde, né, uma adolescente está passando para a vida adulta. E aí é um rito onde se coloca uma luva cheia de formigas. E ele tem que aguentar isso por muito tempo. Para nós que olhamos de fora, a partir de outra cultura, e nós já conversamos sobre isso em outras aulas, a gente olha de uma forma estranha. No entanto, nós temos que reconhecer que cada grupo tem aquilo que é próprio da sua cultura, cada grupo tem uma forma de expressar e de fazer a sua cultura viva, aquilo que eles acreditam, aquilo que faz parte do dia a dia deles. E assim nós podemos chegar agora e relembrar aí o que são os símbolos, né? Relembrando o que é símbolo e o que seria da nossa vida sem os símbolos. E aí o símbolo a gente pode classificar como, né, alguma coisa, né, que nos ligue a outra. A própria palavra símbolo quer dizer ligar, conectar. Ou seja, por quê? Porque quando nós vemos um determinado símbolo desse, né, o exemplo aqui, nós já sabemos o que ele quer, né, transmitir. O símbolo ele não se basta somente na imagem, ele quer transmitir alguma coisa, né? E a nossa sociedade usa disso. As palavras, por exemplo, as palavras são uma forma de a gente poder transpor, ou seja, colocar para fora aquilo que nós estamos sentindo, né? Seja ela pela forma, né, verbal, pela fala, seja pela escrita, seja um desenho, seja uma imagem. Então isso é o símbolo, é quando nós fazemos referência de alguma coisa com a intenção de chegar a outra. E as religiões também têm bastante símbolos, por quê? Porque é uma forma que ela encontra de trazer aquela experiência que é invisível e fazer com que ela seja visível, que as pessoas possam ver. Ela olha aquela imagem e lembra do que se está falando. Olha aquele símbolo e lembra do que se está falando. Então vejam só, tanto o mito, tanto o rito, tanto o símbolo fazem parte, né, constituem aí a nossa sociedade, seja no âmbito religioso, seja no âmbito, né, no lugar, no espaço não religioso. Todos nós utilizamos, né, tanto desses 3 elementos que eu citei aqui para vocês e que nós aprendemos. E tudo isso é muito importante para que a gente possa compreender e ler o mundo ao nosso redor, compreender a origem das coisas, compreender como que a nossa sociedade se organiza, compreender como que as religiões estão presentes e como que elas se comunicam com, né, tanto os seus fiéis, os seus seguidores, mas como que ela se expressa e ocupa esse lugar na sociedade. Então, revejam aí, né, o material de vocês, revejam essa aula, anotem as dúvidas, pesquisem, busquem, porque é assim que nós vamos construindo o nosso conhecimento, né? É nessa busca, é nessa troca de informação, e procurem observar aí no dia a dia de vocês, né, como que o mito, o rito e o símbolo estão presentes aí no nosso cotidiano. E até a próxima aula. O conhecimento, né, a frase que eu deixo para vocês, o conhecimento é poder. E a forma com que a gente vai conhecendo, nós vamos ampliando aí também a nossa sabedoria e o nosso jeito de estar no mundo. No mais, um abraço para vocês e até a próxima aula. Um ótimo estudo!